Bom, tem um monte de coisas que o presidente falou, né? Misturou uma série de pontos de vista, ideias, e ele terminou com uma frase: o Brasil tem a chance que ele jamais teve. O Brasil sempre teve chance. Sempre teve chance. Quem olha a história brasileira, quem gosta de visitar a história brasileira, sabe que o Brasil teve diversas oportunidades de adotar um caminho bom e positivo, mas diversas. Eu falava aqui da realidade tributária que a gente herdou do Império a fazer a República. Então, na proclamação da República, no Império, nos caminhos que a gente adotou depois do regime ditatorial pós-1930, na redemocratização brasileira, que durou pouco e que logo veio o regime de 64, ao sair do regime militar de 1964, ao construir a Constituição, ao escrever a Constituição de 1988, a gente teve... O Brasil, se não tivesse tido o regime militar, e teria sido uma bênção não ter havido o regime militar, é lamentável que a gente tenha eliminado as liberdades em 1964, a gente viveria hoje sob o regime da Constituição de 1946. Teria feito emendas na Constituição de 1946, mas a gente diria assim, olha só, um Brasil com uma Constituição que já tem quase 80 anos, né? E que não é o caso, porque a nossa é de 88, então a gente teve muita chance. Dizer que é a chance que o Brasil jamais teve, não é verdade, não é verdade. O Brasil teve várias chances e desperdiçou. Sempre a gente desperdiçou a chance. Ou porque a gente adotou um regime de força, o que é um crime, coisa que a gente fez em 30, fez em 64, ou porque a gente realmente pegou o dinheiro público e jogou sem nenhuma política pública realmente muito lógica. E isso aconteceu sim no regime militar, e isso aconteceu sim sob o regime de 88. Então a gente desperdiçou as oportunidades. Agora dizer que a gente não teve chances e que a gente tem a chance que a gente jamais teve, o que a gente tem, e aí ele está certíssimo, a gente tem a chance que a gente jamais teve de aprovar a reforma tributária. Isso ele está correto, 100% correto. Tanto que a gente só aprovou 2 transformações tributárias verdadeiras nos anos 60 e com a Constituição de 88. Claro, a gente teve algumas mudanças tributárias ao longo da nossa história, mas realmente a gente tem uma oportunidade de ouro. O efeito dessa reforma, e ele tem razão ao falar que é a reforma possível, não é a reforma dele, não é a reforma de ninguém. Aliás, ainda bem. Se fosse a reforma do PT, a gente estava frito. Estava frito. A carga tributária ia ser, não sei para que quantidade, do jeito que eles enxergam o Estado, o papel do Estado. O presidente falou, não se trata de ter Estado grande ou Estado mínimo, o importante é ter o Estado necessário, é que no Estado necessário do PT não é grande, é gigante. Por isso que ele fala Estado necessário, porque é maior do que o Estado grande, que a gente teve no regime militar, inclusive um Brasil estatizado. Aliás, é difícil entender a diferença entre como o PT enxerga o Estado e como o regime militar enxergava o Estado, porque era um tal de Brás para cá, Brás para lá, Eletrobras, Petrobras, tudo tinha Brás. E a gente montou tanta estatal imbecil e depois a gente passou a tentar desmontar, e a gente ainda tem um monte de estatal para desmontar. A gente criou uma estatal no regime, aliás, no governo do Lula, para criar chip para boi. Parecia genial, é um desastre, criou um buraco. Então, o Estado ele tem que observar o funcionamento da sociedade, tem que tributar de forma racional, comedida, não pode ficar distribuindo benesses para todo canto, ao sabor das suas convicções pessoais. Ah, eu gosto de carro 1.0, então tome dinheiro para fazer carro 1.0. Nós vivemos isso aqui no Brasil. Ah, eu quero a volta do carro popular, do Fusca. Aí o Brasil começou a fazer Fusca de novo, porque o presidente mandou fazer Fusca, tem que ter Fusca. Sabe assim? É do nada. A genialidade da economia de mercado se dá pela incapacidade de uma única pessoa saber para onde um país tem que ir. A beleza da economia de mercado, a beleza do capitalismo, é que o saldo final é resultado dos desejos das pessoas, sem que haja uma pessoa com um cap ou sem um cap, com um uniforme de Maduro, ou com um uniforme de Fidel Castro, ou com um uniforme de Putin, o caramba, dizendo para onde a gente tem que ir.
A gente tem que ir para onde a gente quiser ir. Aí eu quero abrir uma loja para vender pastel com quiabo dentro, eu vendo. Se tiver quem compre, do contrário, eu só produzo e quebro. Eu quero vender pão de queijo, enfiar dentro pizza, do pão de queijo com pizza, tudo bem, o problema é meu. Eu quero fabricar um par de sapato que vem com 2 pés direitos, porque eu concluí que gasta mais o pé direito, e vendo a versão para canhotos, que vem 2 pés esquerdos. Olha lá, de repente é genial. Por que não? Uma camisa que vem com 2 colarinhos, um extra com velcro. Por que eu não posso fabricar? Aí não pode ir lá a Receita e falar, se tiver 2 colarinhos, 10% a mais no imposto. Aí vem o Estado encher o saco. Aí o governo resolve que vai fazer uma linha de crédito para quem fizer camisa com 3 colarinhos. Aí quebra a minha camisaria de 2 colarinhos, porque o governo, esses geniais agentes do Estado, resolveram que tem que ter camisa com 3 colarinhos. Vou fazer um cobertor para camelo. Eu posso fazer um cobertor para camelo. Não tem camelo quase no Brasil. Tem lá no Rio Grande do Norte, uns camelos, no Ceará talvez tenha uns camelos para passeio. Lá no Rio Grande do Norte tem uns camelos para passear. Aí tem a corcova do camelo. Vou fazer um cobertor para camelo. Vou fabricar 3. Aí vem o BNDES, vamos criar uma linha. Aí o BNDES lança uma linha para fabricar cobertor de camelo e começa a ter importação de camelo. Aí a gente começa a trazer camelo para o Brasil. Sabe assim, mexer no mercado porque resolveu fazer uma política, entre aspas, pública. É uma loucura isso. Então o Estado tem que observar com muita calma. O Estado é feito salva-vidas para algumas coisas. Tem alguém se afogando, vai lá e resgata. Agora, na economia de mercado, se o camarada está se afogando porque o Estado está fazendo um absurdo, que é o caso do Estado brasileiro, com essa carga tributária assombrosa, com essa complexidade tributária toda, e com essa burocracia, aprovamos essa semana um projeto de simplificação tributária, que para pagar os tributos a gente precisava de 9 documentos, agora é um só. E é um feito. A gente cortou de 9 para 1 documento, então passa a ser um feito. Olha só que coisa incrível, agora é um documento. Por que a gente tem que emitir nota fiscal? Por que as pessoas têm que, quando você vai comprar, você tem a nota fiscal? Por que tem que ter uma nota fiscal, né? Por que tem que ter dinheiro físico? Por que tem que ter o cartão? Por que tem... São coisas que a gente tem que ir simplificando para tornar a vida das pessoas melhor, mais prática, mais simples, mais agradável. A gente tem que ter tempo. A gente precisa comprar tempo. A nossa vida já é complicada, tem que ficar muito tempo dentro do transporte, tem que chegar uma hora antes, tem que sair 1 hora antes, porque o trânsito e tal. A gente tem que simplificar. A gente não pode virar escravo do Estado e a gente é escravo do Estado. Deixa de pagar um imposto certinho para ver o que acontece. Te tratam feito bandido. Pague a mais e vá lá reclamar, não recebe nunca. Então, não adianta o presidente ficar irritado. Acho que o saldo geral dessa fala dele é boa ao admitir que ele não é o senhor da verdade. Porque às vezes algumas falas do presidente Lula chocam, né? Porque não é que ele se comporta às vezes como o senhor da verdade, ele se comporta às vezes como a verdade. Hoje, ele fez uma fala mais comedida. Mistura ideias. Ele tem essa visão, que o Aloysio Mercadante também tem, de que o Estado tem esse poder extraordinário. Tem para estragar? Tem mesmo. Para melhorar? Não, desculpa. Nunca o Estado vai ser mais inteligente do que a soma das inteligências da sociedade. Não tem como.